Então eu começo a aula de medidas de dispersão apresentando aqui uma figura que nada mais é do que um cartograma, é um mapa geográfico, um mapa mundi, onde alguns países estão pintados numa cor vermelha, né? E um país só está pintado numa cor verde, que no caso aqui é a China. O que esse cartograma mostra? Ele mostra a variação do PIB em diferentes países. Está mostrando aqui a variação entre os anos 2008 e 2009. Vocês verificam que está apresentando valores negativos, né? 2,6% de queda no Canadá, 2,4% nos Estados Unidos, 0,2% no Brasil. Foi um período de recessão na economia, um movimento mundial, uma crise financeira internacional que afetou a maioria dos países do continente europeu e americano. E as bolsas de valores tiveram muitas quedas, né? Então é porque a gente acaba verificando que esses processos são cíclicos, né? Existem realmente variações em todos os dados que são coletados dentro de uma sociedade. Não é diferente no setor financeiro. Então, por que existem essas variações, essas oscilações, para menos ou para mais? Por que um país tem um crescimento e outros têm decréscimo, né? Tem retração no seu PIB? Depois, em momentos mais tarde, o quadro acaba se revertendo, né? Países que tinham uma redução acabam sofrendo um novo incremento, a economia volta a crescer novamente. Porque isso é natural do mercado, existem situações onde há retração e situações onde há maiores investimentos. Mas como a aula não é de economia, sim de estatística, eu vou deixar essa figura apenas para ilustrar que existe dispersão, existe variabilidade nos crescimentos dos países, como também indicadores sociais são diferentes entre países, indicadores de desenvolvimento, fatores de educação, renda, etc. Então, para mensurar essas variabilidades que existem entre conjuntos de dados diferentes, a gente usa as medidas de dispersão. As medidas de dispersão, elas deveriam até, de certo modo, serem obrigatórias de serem descritas toda vez que eu apresento uma média, por exemplo. Porque a média é uma unidade, uma medida de resumo estatística que a maioria das pessoas conhece. Porém, ela tem pouca validade se não for apresentada junto de uma medida de dispersão. Porque uma média ela só representa com fidelidade um grupo se a dispersão desse grupo é pequena. Se a dispersão é muito grande, a média ela não representa com fidelidade os dados de um grupo. Por quê? Porque a média ela tem uma propriedade, ela é extremamente influenciada por valores extremos. Veja o seguinte exemplo, um conjunto de 4 pessoas, de 5 pessoas. Eu pergunto para 4 primeiras pessoas quantos resfriados elas tiveram no ano passado. E essas 4 pessoas me dizem que tiveram apenas um resfriado no ano passado. E eu coloco uma 5ª pessoa na minha amostra e pergunto, quantos resfriados você teve no ano passado? E ela me disse que teve 27 resfriados no ano passado. Ela tinha uma certa deficiência imunológica e teve 27 resfriados. Ora, no momento de calcular a média, essa única pessoa que teve 27 resfriados vai afetar o cálculo de uma maneira muito intensa. Porque eu vou ter que somar todos os valores, os números de resfriados e vou dividir por 5 pessoas. Então vai dar muito mais do que um resfriado por pessoa, que seria mais ou menos o padrão encontrado nos dados. Apenas uma pessoa tem mais do que um resfriado por ano. Então a média tem esse problema. Se eu calcular o desvio padrão desse conjunto de 5 pessoas, vai dar um desvio padrão elevado, bastante alto, e um coeficiente de variação também bastante elevado, o que indica que a média não representa com fidelidade esse grupo. Então sempre que a gente relatar uma média num estudo estatístico, o ideal é que junto a essa média seja exposto também o desvio padrão e o coeficiente de variação, como forma de complementar a informação passada pela média. Então vamos ver o que significa essas medidas de dispersão. São medidas que servem para explicar o grau de variabilidade dos dados. Se eu quero ver o quanto os dados variam, tem que usar essas medidas. As medidas mais usuais são a amplitude, a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação. Então vamos verificar primeiro como é que eu calculo as variáveis de dispersão em dados populacionais. Se eu estou trabalhando com uma população, não com uma amostra, mas sim com uma população inteira. Então eu preparei um exemplo aqui para vocês. A dispersão na população é uma forma de ver o quanto os dados se afastam da média, estão mais afastados ou menos afastados. Então vou pegar como exemplo um vilarejo onde moram 11 pessoas. 11 pessoas de baixa estatura. Então eu tenho aqui no vilarejo uma pessoa com 1,35 m, outra com 1,36 m, 1,38 m, até a mais alta que tem 1,70 m. Então eu tenho aqui 11 pessoas nesse vilarejo. Se eu pegar e calcular a média dessas pessoas, eu vou ter que somar todas as alturas, né? E dividir por 11, porque eu tenho 11 pessoas, o tamanho da minha amostra. Vai formar essa média aqui, ó, 1,49 m. Seria a estatura média dessas pessoas. Eu já tenho uma medida de resumo, que resume todo o meu grupo num único valor.
Se eu quiser encontrar outras medidas, nós podemos lembrar da aula passada e calcular a mediana e a moda, que dá 1,52 m. Mas o propósito da aula de hoje é encontrar as medidas de variabilidade, de dispersão. Para encontrar essas medidas, eu primeiramente calculo a amplitude, que é a mais fácil das medidas de dispersão. Basta pegar o valor do sujeito mais alto, esse que tem 1,70 m, e diminuir do mais baixo, esse inicial que tem 1,35 m. A diferença entre o maior valor e o menor valor chama-se amplitude, que no caso aqui é de 35 centímetros. Amplitude também pode ser chamada com o nome de intervalo, a diferença entre o maior e o menor. As outras medidas de dispersão, a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação, para que seja possível serem calculados, eu tenho a obrigatoriedade de colocar os dados numa tabela. Colocando nessas tabelas, eu tenho a possibilidade de fazer o cálculo. Então, vamos colocar numa tabela. Uma tabela que tem que ter obrigatoriamente 3 colunas. Na primeira coluna, eu boto os valores das alturas de cada uma dessas 11 pessoas. Então, coloco em ordem, do mais baixo até o mais alto. Quando um valor repete, eu também repito na tabela. Vejam, por exemplo, que eu tenho 3 pessoas com 1,52 m. Então, ele aparece 3 vezes aqui a altura de 1,52 m. Uma vez para cada pessoa. A segunda coluna que eu monto é a chamada coluna dos desvios, que seria o valor x, a altura do indivíduo, da amostra, menos a média. A média eu mostrei para vocês no slide anterior, que era 1,49 m. O valor x do primeiro sujeito de pesquisa é 1,35 m. Fazendo a diferença entre a altura do primeiro sujeito e a média, a gente encontra esse valor aqui, menos 14. Significa que este indivíduo está 14 centímetros abaixo da média. O seguinte, que tem 1,36 m de altura, ele está 13 centímetros abaixo da média. O próximo, 11 centímetros abaixo da média. E assim sucessivamente, até o mais alto, que tem 21 centímetros acima da média. Então veja que eu posso encontrar aqui nessa minha coluna dos desvios, posso encontrar valores negativos e valores positivos. Quando um valor é negativo, indica que o indivíduo está abaixo da média. Quando o valor for positivo, indica que ele está acima da média. E quando dá zero? Quando dá zero, significa que ele está exatamente na média, né? A sua altura representa exatamente a média do grupo. Nesse caso, não tem nenhum sujeito com 1,49 m. Então, em nenhum dos casos, apareceu na coluna x menos x barra o valor zero. A terceira coluna, que é elaborada aqui na minha tabela, é a coluna dos desvios quadráticos. Nada mais é do que elevar a coluna dos desvios, a coluna anterior, ao quadrado. Então, por exemplo, o menos 14 ao quadrado vai gerar o número 196 centímetros quadrados. Vejam que ao elevar o número ao quadrado, a sua unidade também vai ao quadrado. O próximo número é o menos 13 centímetros, elevado ao quadrado, dá 169 centímetros quadrados. E assim por diante, até que o sujeito mais alto, o que tem 21 centímetros acima da média, o seu desvio quadrático equivale a 441 centímetros quadrados. O somatório dessa terceira coluna, a coluna dos desvios quadráticos, vai dar 1.314 centímetros quadrados. É em posse desse valor que a gente pode calcular a variância. Então eu pego o somatório da terceira coluna, 1.314, divido pelo tamanho da minha população, 11 pessoas, e vou ter a segunda medida de dispersão. Nós já vimos a amplitude, agora temos a segunda medida, a variância, 119,45 centímetros quadrados. É uma medida de difícil interpretação, é verdade, porque como é que você vai falar que uma variação dentro de um grupo é de 119,45 centímetros quadrados? É até difícil de interpretar. Então, na realidade, a gente não deve perder tempo fazendo interpretação de variância. O que a gente deve imaginar é que essa variância ela é um passo intermediário para se achar uma medida muito mais importante que se chama desvio padrão. O desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Se eu tirar a raiz quadrada desse valor aqui, você vai ter o valor de 10,92 centímetros. Agora eu achei o desvio padrão. 10,92 centímetros é muito mais fácil de interpretar. Significa que o grupo de 11 pessoas que eu examinei, que corresponde a uma população de pessoas que moram no vilarejo, ou seja, todos os habitantes do vilarejo, a população inteira, eles têm um desvio padrão de 10,92 centímetros. É a variabilidade que existe em torno da média. Essas pessoas oscilam mais ou menos 11 centímetros acima ou abaixo da média.
É a oscilação padrão que existe dentro desse grupo. Então, essa é a metodologia de cálculo para a dispersão numa população. Tudo isso que eu falei para vocês pode ser representado por fórmulas matemáticas, de um modo mais simples do ponto de vista matemático. Vejam que a primeira formulação aqui, ó, é a da variância na população. Eu vou ler essa fórmula para vocês. Ó. Variância, que é representado por sigma ao quadrado, leia-se variância, igual somatório da terceira coluna, isso aqui é a terceira coluna da minha tabela de dados que eu montei, dividido por N maiúsculo, que é o tamanho da minha população. Então assim a gente acha a variância. E o desvio padrão, que é representado pela letra sigma, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, essa é a simbologia matemática, é o formulário que a gente precisa utilizar para cálculo de variância e desvio padrão em dados populacionais. Só que a grande maioria das vezes, nós não trabalhamos com dados populacionais, nós trabalhamos com dados amostrais, nós trabalhamos com amostras. Aí o procedimento de cálculo tem uma pequena variação, uma variação bastante sutil, mas que é necessária ser feita. Quando se trabalha com amostras, a dispersão de um conjunto de dados sempre é menor do que uma dispersão encontrada numa população, até porque eu tenho um volume menor de dados, então essa dispersão ela é menor. Como essa dispersão é menor, há necessidade de fazer um ajuste matemático na fórmula de cálculo. Então, o procedimento é basicamente o mesmo. Eu monto uma tabela com 3 colunas. Na primeira coluna eu boto os valores que eu quero estudar. Na segunda coluna, os desvios. Pego cada um dos valores e diminuo da média, exatamente como eu fiz com a população. E a terceira coluna nada mais é do que a coluna dos desvios quadráticos. A segunda coluna elevado ao quadrado. Só que aí a fórmula ela tem uma pequena variação. Ó. Variância eu vou chamar de S ao quadrado. É o somatório dos valores da terceira coluna, dividido pelo tamanho da amostra, menos 1. Tem esse menos 1 na fórmula. Essa é a variação que existe em relação à fórmula da população. Então é uma mudança bastante sutil, mas que faz toda a diferença de cálculo. Então a variância seria calculada dessa forma. Para achar o desvio padrão, basta tirar a raiz quadrada da variância. Nos softwares estatísticos, como o Excel, por exemplo, nas calculadoras científicas que têm ferramentas estatísticas incorporadas, as calculadoras científicas, né? Você sempre terá a apresentação na calculadora da possibilidade de cálculo, né, já embutido na calculadora ou no Excel, do desvio padrão, e ele sempre calcula o desvio padrão amostral, nunca o populacional. Por quê? Porque é mais usual, é mais comum o usuário trabalhar com dados amostrais do que populacionais. Então essas fórmulas aqui que eu apresento para vocês nesses slides, elas são de uso mais frequente. Nas questões que aparecem no banco de questões, a grande maioria das questões que envolvem desvio padrão, variância, são calculadas com essas duas expressões, sempre descontando 1 do tamanho da amostra. Por isso, tem esse divisor diferente da fórmula de cálculo para populações. O desvio padrão, então, como é que eu posso representar o desvio padrão? O desvio padrão, na verdade, é um modo de representar a dispersão dos dados ao redor da média. Então eu tenho aqui um valor central numa distribuição normal, que é a média. E o desvio padrão me dá o grau de abertura que tem essa curva aqui. Ó. Se a média se localiza, é o ponto de equilíbrio da distribuição, o desvio padrão vai me dar o grau de abertura dessa curva. Se ela for mais aberta, tem maior dispersão, maior desvio padrão. Se ela for mais fechada, menor desvio padrão, dados mais homogêneos. Então é exatamente isso que eu mostro para vocês agora. Eu mostro aqui duas curvas, A e a B. Dentre as duas curvas, qual que apresenta maior dispersão, A ou a B? É só olhar que a curva A tem uma abertura maior do que a curva B, que os dados são mais estreitos, mais espremidos. Então a curva B tem dados mais homogêneos, tem menor dispersão, menor desvio padrão. Já a curva A tem dados mais heterogêneos, tem maior dispersão, tem maior variabilidade nos dados. Essas medidas de dispersão, elas são calculadas da forma que eu apresentei para vocês. Mas se por acaso você quer calcular rapidamente, ou ter uma noção prévia do desvio padrão, tem uma forma, uma regra prática, que é proposta por alguns autores, que você faz o seguinte, você pega, para achar o desvio padrão, pega a amplitude e divide por 4. Claro que você não vai ter uma resposta exata, mas você vai ter um valor aproximado desse desvio padrão. Então, se você fizer esse cálculo aqui, claro que não é para ser utilizado sempre, só em situações muito extremas, quando você quer rapidamente achar o valor do desvio padrão, você pode aplicar essa fórmula só para ter uma noção prévia de mais ou menos quanto seria o desvio padrão. Essa é chamada de regra prática, né? Que indica a dispersão dos dados
dentro de um conjunto de valores. O coeficiente de variação, que é a última medida de dispersão e que finaliza a nossa aula, o coeficiente de variação ele serve para demonstrar toda a variabilidade que existente no conjunto de dados em números proporcionais, em números percentuais, que seria bastante útil quando eu quero comparar medidas diferentes. O coeficiente de variação ele é calculado pegando-se o desvio padrão e multiplicando por 100 e dividindo pela média. O resultado sempre será um número percentual. Esse número percentual varia de 0 até infinito. Se ficar um valor entre 0 até 10%, o teu grau de homogeneidade é ótimo. Você tem um grupo de dados com um grau de homogeneidade bastante bom, bastante elevado. Entre 10% e 20%, o grau de homogeneidade é considerado bom. De 20% a 30%, o grau de homogeneidade é considerado regular. Se passar de 30%, os teus dados têm um padrão de homogeneidade ruim. Ou seja, você tem dados heterogêneos, você não tem dados homogêneos. E isso é importante quando você trabalha com amostras. Se você quer fazer inferência, quer transpor os dados amostrais para a realidade de uma população, o ideal é sempre trabalhar com dados, com amostras que tenham coeficiente de variação inferior a 30%. Então, com grau de homogeneidade ótima, boa ou regular. Porque se você tem dados heterogêneos, você tem muita dispersão nos seus dados. Você não consegue extrapolar esse resultado para uma população. Então vejam aqui essa charge. O perito falando para o policial. Foi um engano. Trocaram o contra-cheque do deputado por de um professor. Ele não resistiu e morreu. Aqui mostra a variação que existe entre o salário de um professor e de um deputado. Então isso é comum. Na outra charge mostra o que é aquilo lá embaixo. É o salário mínimo. Também mostra a variabilidade que existe entre o salário das pessoas, né? Existem diferenças grotescas no nosso país, existem coeficientes que medem isso, como o coeficiente Gini, que é um indicador que mede concentração de renda. Infelizmente, o nosso país, o Brasil, é um país que tem um coeficiente Gini bastante elevado, justamente por ter diferenças salariais muito grandes, né, entre os 10% mais pobres da população e os 10% mais ricos. Aqui eu mostro um exercício com um exemplo de cálculo. Eu peço para calcular a média, a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação dessa amostra de valores, desse conjunto de dados. Vamos fazer de conta que são idades de pessoas. São crianças que variam de 4 até 8 anos. Para fazer a resolução, eu teria que montar primeiro o cálculo da média. Eu somo os valores que são apresentados, vai dar 48. Dividido por 8 crianças, deu a média de 6 anos. Já apresentei aqui para vocês a média. Para calcular as outras medidas, a amplitude, por exemplo, basta pegar o maior e diminuir do menor. 8 menos 4 vai dar 4 anos de idade como amplitude. E as demais medidas, variância, desvio padrão e coeficiente de variação, tem que montar uma tabela. Então a tabela é simples. A primeira coluna já está montada, a coluna das idades. A segunda coluna é o desvio da média. Então pega o primeiro valor, que é 4, e diminuo da média, que é 6. Vai dar como resposta menos 2. O segundo valor, 5, diminuído da média, que é 6, vai dar como resposta menos 1. Depois menos 1, 0, 0, 1, 1 e 2. A terceira coluna, que são os desvios quadráticos, basta elevar os valores da segunda coluna ao quadrado. Então eu teria como respostas 4, 1, 1, 0, 0, 1, 1 e 4. O somatório dessa coluna daria 12 anos ao quadrado. Então, montada esta tabela, com os valores dos desvios quadráticos, né, a somatória dos desvios quadráticos, eu jogo esse 12 encontrado para a fórmula da variância. Como os dados são amostrais, eu havia botado no enunciado que era os dados referentes a uma amostra, eu vou dividir não por 8 valores, mas sim por 7, porque na fórmula do cálculo da variância para amostras, eu tenho que pegar o tamanho da amostra e diminuir uma pessoa. Então, 12 dividido por 7, 1,7143 anos ao quadrado. Tirando a raiz quadrada da variância, eu vou achar o desvio padrão, 1,3093 anos. Então, a variabilidade das idades dessas crianças é de mais ou menos 1,30 anos ao redor da média, para cima ou para baixo. E o coeficiente de variação vai me indicar o grau de homogeneidade que tem nesses dados. Basta pegar o desvio padrão, 1,3093, dividir por 6, que é a média, e multiplicar por 100. Vocês vão ter como resposta 21,8%. Então, o grau de homogeneidade é regular, ficou entre 20% e 30%. Eu tenho dados homogêneos, não tenho dados heterogêneos. Então, as funções que aparecem no Excel para as medidas de variação são apresentadas aqui. O Excel ele calcula a variância e calcula o desvio padrão. Se eu pego um conjunto de dados e coloco dispostos numa coluna do Excel entre a célula A1 e A30,
eu posso calcular a variância com essa sintaxe apresentada aqui, ó. Igual var, abreviação de variância, abre parênteses, de A1 até A30, fecha parênteses. E para achar o desvio padrão, eu escrevo igual, desv, pad, abrir parênteses, de A1 até A30. Então, facilmente eu encontro esses valores no Excel. Lembrando que no Excel é a variância e o desvio padrão amostral, não o populacional. Sempre o amostral. Para finalizar a aula, eu deixo para vocês como sugestão que vocês assistam um vídeo que ensina como calcular as medidas de dispersão no Microsoft Excel. Então ele é bastante interessante, elucidativo. O material didático de vocês, o material impresso, também tem um fascículo de um livro, onde mostra exatamente como você configura o quesito análise de dados, um suplemento estatístico que você bota no Excel, que facilita bastante a resolução de cálculos estatísticos. Por enquanto é só, e até a próxima aula. Um abraço.